Olá, pessoal. Me chamo Rafael e irei apresentar a vocês um experimento didático com o qual eu desenvolvi. Primeiro, eu queria dizer a vocês que eu organizei um grupo de alunos com que eu tinha interesse de aplicar um produto educacional construído por mim e que eu tinha interesse de avaliar os alunos. Em outras palavras, eu queria saber o quanto esse produto educacional ia ser efetivo na aprendizagem dos alunos, se ele teve um efeito esperado. E aí eu fiz o seguinte: primeiro, organizei os alunos, arranjei alguns alunos para poder testar esse experimento. Após ter encontrado esses alunos, eu tinha o interesse de aplicar o experimento didático. Então, eu organizei tudo, de forma ajustada, no seu determinado tempo, organizado para que nada falhasse com esse experimento. E eu fiz o seguinte: antes do experimento, eu queria saber se esses alunos sabiam desse assunto. E, diante disso, eu apliquei um pré-teste para saber se esses alunos sabiam esse conteúdo. Esse pré-teste tinha algumas questões, algumas fáceis, outras médias, outras difíceis. E aí eu apliquei esse pré-teste aos alunos e aí, com esses dados, desses resultados, eu organizei um quadro. Mas é importante entender o seguinte, que depois do experimento didático, eu também apliquei esse mesmo teste, com essas mesmas questões, chamado pós-teste. E aí, diante do quantitativo de acertos e erros e respostas em branco, do pré-teste e pós-teste, eu poderia saber se o experimento didático que foi aplicado entre esses dois momentos foi efetivo. E aí eu poderia saber se realmente esse quantitativo teve uma eficácia referente ao experimento didático com a qual eu acabei de referir. Diante disso, quanto às questões, eu tabulei os dados do quantitativo de acertos, erros e brancos por meio desse quadro. Esse quadro já está em porcentagem. Antes eu tinha organizado na forma absoluta a quantidade de acertos, erros e brancos, e diante disso eu também converti para porcentagem. Como pode-se ver, o pré-teste, em muitas das questões, a fase do pré-teste, tiveram uma quantidade de acertos 0%, 67, muito baixo, sabe? Na maioria das questões, a quantidade de acertos foi muito baixa. A quantidade de erros também foi muito alta e, sobretudo, a quantidade de porcentagem de respostas dada pelos alunos em branca também foi muito alta. Na verdade, a respostas em branco foi mais alto ainda do que o quantitativo de respostas erradas e acertos. Então, esse foi a tabulação em relação às questões. Também houve a tabulação individualmente a cada aluno, onde eu organizei por meio desse quadro o quantitativo de acertos, erros e brancos para cada aluno. Eu organizei também na forma percentual, né? E diante disso, pode-se ver também que cada aluno teve baixíssima pontuação, um baixíssimo desempenho na fase do pré-teste, nas questões que eu apresentei a ele no pré-teste. E diante disso, dá para se ver também no pós-teste que, por exemplo, aqui o aluno A1 teve uma quantidade de 0% de acertos no pré-teste, mas no pós-teste teve uma quantidade de 100%, ou seja, acertou todas as questões. E com isso, eu consigo validar se realmente o meu experimento foi efetivo na aprendizagem desses alunos. Do A1 foi, do A2, do A3, muitos tiveram uma pontuação muito boa. Alguns nem tanto quanto, por exemplo, o A1, mas com esse pré-teste e pós-teste, eu consegui avaliar o quão efetivo esse meu experimento, esse produto educacional, teve na aprendizagem dos alunos sobre o conteúdo que eu estava ensinando. Bom,
esse foi o experimento que eu acabei de explicar a vocês, a forma com que eu avaliei esse experimento. Espero ter ajudado. O próximo vídeo irá organizar na forma de gráfico esses dados que eu apresentei a vocês. Esses dados pareados, percebam só, são dados pareados do pré-teste e pós-teste, sendo que eles possuem atributos, acertos, erros e brancos. E aí eu vou mostrar a vocês como organizar um gráfico que organize esses dados.